temos. Na verdade, a gente poderia se ater aqui a tantas coisas que essa passagem nos ensina e nos influencia na nossa vida cristã. Mas preste atenção, ele começa dizendo assim, que no ano que morreu o rei Uzias, eu quero parar nisso aqui no começo. Preste atenção que talvez para o profeta, isso foi relevante para ele, a morte do rei Uzias, né? Ele tinha até, alguns teólogos dão que ele tinha parentesco com o rei Uzias, o profeta Isaías. Então, preste atenção que na verdade aquilo talvez tenha sido um choque para ele, aquilo talvez tenha sido uma perda grande para ele, aquilo talvez tenha sido algo que ele levou em consideração. Então quando ele escreve, irmãos, ele escreveu assim, na morte do rei Uzias, quer dizer, houve uma marca na vida dele, né? Hoje em dia, não tem, nem as meninas fazem mais isso, né? Mas antigamente as meninas, né? Tinha aquela história de diário, né, irmãos? Então elas escreviam, faziam aquelas coisas. As meninas não fazem mais isso, né, irmão? Escreve no Facebook, todo mundo lê o diário. É ou não é? Diário era sigiloso. Diário eu escrevia porque era uma coisa pessoal. Não, deixa eu ler seu diário. Não, de jeito nenhum. Só a melhor amiga, né, que poderia ler o diário. Hoje a gente vê essas coisas acontecendo, né? Então, na verdade, irmãos, quando você escreve alguma coisa no diário, porque aquilo foi importante para você. Quando você escreveu, quando você teve uma perda, nesse dia eu perdi uma pessoa querida, uma pessoa amada, e aquilo então significou algo forte no teu coração. E isso, irmãos, nós paramos para pensar, né? É por isso que Salomão, com toda a sua sabedoria, escreve lá em Eclesiastes, no seu capítulo 7, dizendo assim, melhor ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há alegria, porque na casa do luto se vê o sentido da vida, o sentido de todos os homens, que nós morreremos, né? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Então ele faz algumas avaliações que muitas vezes eu e você precisamos entender, irmãos. Se você não é uma pessoa sábia, fácil você fica sábio, irmãos. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, amém, irmãos? Provérbios, Eclesiastes, tem tanta sabedoria nesses livros, irmãos, que na verdade nós deveríamos ler eles constantemente, como livro de cabeceira da nossa cama. Então preste atenção, irmãos, que na verdade quando nós vemos ele escrevendo aqui, é porque ali começou, parece que um ciclo novo na vida do profeta Isaías. Naquele tempo ele disse assim, morreu o rei Uzias, mas eu fui visitado por Deus, amém, irmãos? Então, na verdade, muitas vezes coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, que marcaram a sua vida, entenda, pode ser que Deus está sinalizando para você, mudou um ciclo, amém? Mas vai ser para pior? Eu não acredito que Deus muda ciclo para pior. Eu entendo que o ciclo na vida do cristão é porque ele subiu um degrau. Entenda isso, mas você precisa enxergar isso em você, irmãos. Senão você vai ficar com a vida, o que eu chamo, né, de cíclica. Ela vai, você cai e erra no próprio erro e fica virando em falso. E Deus quer elevar você, irmãos, amém? E não é elevar em ter mais patrimônio, não é isso daí. É as demais coisas, amém, irmãos? As demais coisas, buscar primeiramente o reino de Deus. Mateus, seu capítulo 6, versículo, então 33, Jesus nos diz, buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, o que nós precisamos procurar, é onde Deus está falando conosco. Você nunca vai ser transformado porque somente, você pode ter um conselheiro, você pode ter um discipulador, você pode ter um mestre, você pode ter um bom amigo, mas na verdade, se você não tiver o seu coração voltado para Deus, os conselhos ficarão vagos na tua vida. Quantos conselhos, irmãos, né? A gente tem que viver um pouquinho, né? Não é muito, né? Se Deus quiser dá para viver um pouquinho mais, né? Mas é cinquentinha. Então as pessoas vêm aqui, com variadas dúvidas, né? Às vezes a gente ensina de um jeito, explica, desenha, marca no papel, e a pessoa fala assim, nossa, é mesmo, pastor, que coisa maravilhosa, que ensinamento bom que o senhor me deu. E ele vira a costa e não faz nada, né? E assim as pessoas estão vivendo, irmãos, porque não entende que a vida precisa avançar, a vida precisa de mais. Você e eu precisamos de mais de Deus, irmãos. Você ainda tem muita coisa para fazer aqui na face dessa terra. Você ainda tem muito que ser usado como instrumento de Deus.
mas se você não entender isso, Ele não pode te usar. E você só consegue usufruir daquilo que você entende. Você só pode usufruir daquilo que você conhece. Você só pode trabalhar com aquilo que você entendeu. Se você não compreendeu todas essas coisas, a sua vida cristã, ela vai continuar aí de ciclo em ciclo. Mas hoje o Senhor está chamando esta igreja. Amém, irmãos? Hoje o Senhor está chamando você para fazer algo poderoso para Ele. Algo que você nunca fez. Para Ele fazer coisas que Ele nunca fez na tua vida também. Irmãos, tem certas horas que a gente precisa se sentir desafiado, sabia? E eu vejo aqui que o profeta, ele se sente desafiado, irmãos. O profeta, ele se sente desafiado pela visão, pela morte do rei, que talvez ele gostasse, talvez ele fosse muito próximo. Então Deus dá uma visão para ele e fala justamente daquilo que sai da boca dele, né? E ele consegue ter visões que talvez ele não tinha. Quando ele viu o poder de Deus, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu o templo, né, cheio com as vestiduras de Deus, aquela glória, os serafins, quando ele vê tudo aquilo, ele tem um entendimento dele mesmo. Amém, irmãos? O que eu aprendo aqui? Que quando eu entendo a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu olho para mim mesmo. É por isso que eu não consigo acreditar em crente, irmãos, que fica falando: pastor, você viu fulano, como é que está a vida dele? Você viu Beltrano, como é que está a vida dele? Você viu fulano? Não tem jeito. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo através dessa palavra, que quando os meus olhos estão em direção a Deus, a primeira coisa que me vem é quem eu sou. Quem você é, quem eu sou. Nós precisamos colocar isso diante de Deus, irmãos. Quem você é. Quem você é diante de Deus. Então ele fala assim: ai que sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu primeiramente a ele. É por isso, irmãos, que eu não consigo acreditar, né? Às vezes eu vejo pastores que estão na televisão, estão aí, enfim, na mídia, e eles começam a somente criticar, né? Apontar defeito. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu te falei dias atrás sobre isso. A impressão que me dá, né, que parece que Deus vai vir buscar uma igreja aqui, que ela é perfeita. E se Jesus vier buscar uma igreja perfeita, irmãos, infelizmente Ele não vai voltar, porque essa igreja não existe. Então você tem que olhar para você e dizer todo dia: aonde eu posso ser transformado? Aonde eu posso melhorar? Porque Jesus não veio buscar essa igreja perfeita, mas ela veio buscar uma igreja em arrependimento das suas falhas. Todo dia, com humildade do coração. Então isso que aconteceu com o profeta, ele vê Deus e ele vê o seu coração. Ele vê Deus e ele vê e entende os seus lábios, a sua boca, o que ele tem falado. Então preste atenção, irmãos, o que você e eu temos falado, porque na verdade nós, diz aí, né, que o peixe morre pela boca, né, irmãos? O peixe morre pela boca, porque ele quer comer, e ele acaba caindo no anzol. E assim também, né, eu acho que um padre de uma pregação famosa, ele diz assim, que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. E é verdade mesmo, irmãos, porque a gente vai na peixaria, a primeira coisa que a gente olha é se o olho do peixe está bom. Não, está lá, ele está bem vivo, está fresquinho então. Mas se a gente olha lá, o peixe está com o olhão desse tamanho, esbugalhado, vermelho, não compra esse peixe não, ele está velho. Por quê? Começou a apodrecer, irmãos. E assim somos nós também, começamos a apodrecer pela nossa mente, irmãos. Se você não começar a entender que a sua mente é de Cristo, amém, irmãos? Que a sua boca é de Cristo, acabou, irmãos. Por isso que eu gosto de citar, né, Hebreus, no seu capítulo 11, quando fala da fé, né, é impossível falar da fé, não falar de Abraão, falar de homens que andaram com eles, mas eles dizem assim: e eles andaram na fé, e de longe viram a promessa, mas nunca duvidaram da promessa, mesmo estando longe. Olha que coisa interessante. Diga glória a Deus aí, irmãos. Que parece que a bênção nossa, está tão distante a nossa bênção. Nossa, mas Deus, Ele não conta tempo. É por isso que quando José, escrevendo para deixar ali para os seus súditos, ele disse assim, lá no capítulo 50 do livro de Gênesis: olha, um dia vocês sairão desta terra, e vocês sairão e irão para a terra prometida aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E eu quero dizer para você e deixar essa carta por escrito: eu não quero que meus ossos fiquem nessa terra estranha. Quando vocês saírem daqui, aleluia, quando vocês saírem deste lugar, leve meus ossos e enterre na terra prometida. Quando você vê o Êxodo, irmãos, depois daquela briga com o faraó, né? E eu sempre lia, quando criança, eu lia
E aquela passagem diz assim: Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar ir. E eu olhava aquela passagem e falava assim: mas por que Deus fez isso? Por que Deus endureceu o coração dele? Por que Deus não amoleceu o coração de Faraó? Mas na verdade, irmãos, depois a gente vai entendendo que a dureza do coração de Faraó glorificou e exaltou o nome do nosso Deus. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. A glória de Deus se manifestou no terreno do inimigo, irmãos. A glória de Deus se manifesta no terreno daquele que são nossos inimigos, porque eles querem ser, porque eu e você não temos inimigos. Mas eles se levantam, mas se levanta para cair, irmãos. Na verdade é essa, porque o nosso protetor não é a polícia, o Estado, não é o exército, o meu e o seu protetor, ele vive, ele reina, ele não dorme, ele não cochila, e em todo tempo está no cuidado daquele que crê. Ele é poderoso, irmãos. Então nós precisamos crer nisso e mudar a nossa vida. Se preciso mudar pensamento, muda, irmãos. Sabe o que me dói às vezes de ver pessoas na igreja que não estão dispostas a mudar, irmãos? Viu, irmãos? Quem falou que o seu temperamento é o melhor temperamento do mundo? Quem falou que as suas chatices todo mundo tem que aguentar? Não é? É por isso que Isaías olha para ele mesmo, irmãos. E nós precisamos olhar para nós mesmos, senão nós nunca seremos transformados. Parece que nós vamos ficar encruados. Eu vejo irmãos, eu estou na igreja há 40 anos, já falei isso muitas vezes. O que eu encontro de crente encruado, irmãos, né? Por isso que eu tenho medo de contar sempre a mesma piada, né, irmãos? Quando eu sei que a piada é velha, alguma coisa velha, eu falo, eu já combino com vocês. Irmãos, vou contar um negócio aqui, todo mundo já sabe, vocês dão risada. Nem que seja para me agradar, né? Aí pelo menos a turma dá risada antes. Porque você encontra com a pessoa, e a pessoa parece que encruou naquela mesma situação, naquela mesma vivência do evangelho. Um evangelho frouxo, irmãos, um evangelho raso, um evangelho superficial, um evangelho que não transforma. Mas hoje o Senhor Jesus está chamando pessoas para um evangelho transformador. É aquele evangelho, aquele mesmo Jesus que encontrou com Paulo lá no caminho de Damasco, irmãos, e derrubou ele lá, né? Deu uma rasteira nele, ele acordou, levantou cego e disse assim: vai procurar tal pessoa, porque ele vai te curar. Então às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque tem pessoas na face dessa terra para nos curar, né? É por isso que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, quando eu olho para as situações que Jesus viveu, e principalmente aquele finalzinho da vida dele, irmãos, que coisa tremenda, né? Imagine só você, Jesus estava pregado no madeiro. Tem que se pensar nisso, irmãos. Jesus tinha pregos nas suas mãos, tinha os seus braços amarrados, senão ele não permaneceria naquela cruz. Então ele estava amarrado àquela cruz, ele estava com as suas mãos ali pregadas, com seus pés pregados, estava lá ensanguentado, ele já havia sido esbofeteado, xingado, cuspido, a multidão já dizia para ele: tem que crucificar mesmo, você é um impostor, é um falso profeta, vamos matar esse cara. Imagine só ele andando pelas ruas de Jerusalém e ouvindo todo tipo de blasfêmia contra ele, não tendo ele pecado, erro ou falha alguma, e ele estava lá nessa situação. Eu fico imaginando se for a nós, irmãos, você indo para a cadeia, e não tendo erro nenhum. A revolta da gente, irmãos, como nós ficaríamos revoltados, como nós ficaríamos assim, entristecidos de alma, que não teríamos uma palavra, né, irmãos? Nós não teríamos uma palavra de bênção para ninguém se nós estivéssemos nessa situação. Por que eu estou aqui? Deus me abandonou, não tem mais esperança, acabou a minha vida. Mas ele ouve uma voz do lado dele dizendo para ele: eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que aquele moço que era o ladrão da cruz que estava ao lado dele deveria ter ouvido falar de Jesus, porque a repreensão que ele dá no outro é de alguém que já sabia da fama de Jesus que corria nos 4 cantos daquela cidade. Talvez sua mãe, talvez um amigo, talvez alguém, um parente, disse assim: tem um Jesus aí que cura, que liberta, dá vista aos cegos, ele limpa leprosos, ele é fabuloso. A pessoa estava andando com ele, estava tudo com fome, ele multiplicou os pães e deu peixe para todo mundo. Eita Deus maravilhoso! E se não bastasse isso, um dia estavam lá os seus discípulos lá no mar da Galileia e estavam perecendo, e ele andou por sobre as águas. Outro dia ele estava dormindo no barco, veio lá uma tempestade e então ele acalmou a tempestade. E aquilo tudo talvez tenha ficado no coração dele. Diga glória a Deus. Por que eu pedi para você dizer glória a Deus? Sabe por quê, irmãos?
Porque tem muita coisa que está aí dentro do seu coração. Amém, irmãos? Coisas boas. Eu não estou falando de coisa ruim, irmãos. Ei, coisa ruim é fácil. Todo mundo tem, né, irmãos? Já percebeu que até criança, né? Você pode ir lá, tem 10 brinquedos, não é? Está lá os priminhos, os amiguinhos brincando. Aí ele vai naquele brinquedo que é dele lá, sei lá. Aí ele tem 10 brinquedos para lá, mas ele quer o que aquela criança pegou. O egoísmo parece que já vem da genética, né? E vem mesmo, irmãos. Não adianta, porque nós temos o pecado original. Então nós temos uma condição para sermos mortificados todos os dias. Mas graças a Deus, se você está aqui, amém, irmãos? É porque tem coisas boas dentro do seu coração. Você precisa trazer existência. Você precisa trazer ela para uma realidade. Pastor, como que eu faço isso? Irmãos, não existe outra maneira das bênçãos chegar na tua vida. Não existe outra forma de você conseguir ter essa vitória. A forma correta é: eu profetizo e eu creio na minha profecia. É por isso, irmãos, que Isaías diz assim: olha, os meus lábios estão contaminados, e os lábios do meu povo também estão contaminados. Talvez até a palavra profética de Isaías estivesse contaminada. Talvez a palavra profética que ele entregou para o povo, talvez tivesse uma contaminação, um erro. Mas quando a brasa é trazida do altar e é encostada na sua boca, a condição mudou. E o Senhor traz uma palavra: a quem eu enviarei? Aí acabou, irmãos. Acabou a situação a situação que ele vivia. Olha só o ciclo mudando. Está entendendo? Diz glória a Deus. Você precisa mudar um ciclo na sua vida, irmãos. Como eu mudo isso? Não tem outra maneira, irmãos. Tem que mudar a maneira de pensar. Não queira fazer as mesmas coisas e obter resultado diferente. Isso não existe. Então, talvez seja o momento de você parar, de encher a paciência, né, do seu cônjuge, e começar a olhar para você e dizer: quem tem que mudar sou eu. Não é? Para de olhar para ele: esse cara tem que mudar, esse cara é um chato. Mas talvez você seja o chato da história, irmãos. Não é? Talvez porque a coisa mais difícil para nós, irmãos, é reconhecermos os nossos erros. É por isso que Jesus, naquela situação dolorido, machucado, escarnecido pelo povo, trazendo todo tipo de humilhação cabível, imaginável para um homem, ele olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei se eu teria essa condição mental, irmãos. Eu não sei se eu teria essa condição de fé para dizer, no momento de agonia que eu estava, dizer ainda para o outro: eu tenho como te salvar, eu tenho como fazer algo por você. É por isso que ele era o Cristo, irmãos. Por isso que esse Jesus que morreu, ele é o Cristo, o Messias, o Yeshua, Hamashia, né? Jesus é o Messias, irmãos. Então nós precisamos entender quem ele é na sua vida. Porque, na verdade, a gente às vezes só pensa em Deus quando as coisas estão difíceis. Aí você dá puxa vida, que situação, eu preciso de Deus. Ai meu Deus, me socorre, me ajuda. Então nós precisamos pensar em Deus mais quando as coisas estão bem, irmãos. E aí você dizer para Deus: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer pelo meu mestre? O que eu posso fazer pelo meu Senhor? O que eu posso fazer pelo meu Salvador? A gente precisa pensar nisso, irmãos. É por isso que aquele moço inaugurou, né, aquele ladrão arrependido inaugurou o paraíso, irmãos. O ladrão arrependido inaugurou o paraíso. Pergunto para você se eu estou certo ou não estou. Jesus não vem buscar uma igreja perfeita, mas vem buscar uma igreja arrependida. Está entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Que igreja que Jesus vai vir buscar? Que tem arrependimento, irmãos. Porque sem o qual ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, nem eu, nem você e nenhum homem da face dessa terra poderá ver Deus. Por quê? Porque na verdade nós precisamos de arrependimento, porque nós julgamos, né? A gente olha as pessoas, a gente julga, a gente erra no pensar, no andar, no agir, no ouvir, no enxergar. Está tanto erro numa pessoa só. Então a gente tem que chegar diante de Deus com o coração arrependido. Deus, como aquele ladrão: lembra de mim, Deus. E eu penso, irmãos, eu não penso em Deus como alguém distante. Eu não penso em Deus como alguém sentado no trono, barbudo, com um chicote na mão, querendo me chicotear. Mas eu penso num Deus que falou através da sua palavra: bem sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz,
e não de destruição. Eita Deus maravilhoso, eu penso que o meu Deus está pensando de mim, que Ele pode me usar como instrumento dEle, e eu sei que você também é instrumento nas mãos de um Deus que está precisando de pessoas, senão Ele não teria dito para aquela mulher samaritana que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se Ele está procurando é porque não tem muita gente por aí, mas nós estamos aqui, irmãos, sem nenhuma voz clamar e adorar e buscar. Você e eu estamos aqui para adorar, buscar a presença desse Deus maravilhoso. Então comece a mudar o seu estilo de vida, irmãos, e não espere assim o cerco se fechar. Não espere, presta atenção, né? Eu gosto muito de repetir 2 Crônicas 20:20, né? Na sua segunda parte, o rei Josafá, ele dá um decreto, irmãos, e eu gosto dessa coisa de decreto. Eu entendo, irmãos, não é que a gente vai declarar e vai acabar acontecendo, não é isso, irmãos. Talvez no momento aquela palavra, você não veja que ela mudou alguma coisa, mas aquela declaração profética na sua vida, ela começou a derrubar muros que você tinha no seu coração, muros que você tinha na sua mente, e Deus começou a trabalhar, a lapidar você. Está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Então você vai, irmãos, o profeta Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, por isso que a mula fala com ele. Então ele deveria ir numa montanha alta e profetizar sobre Israel e amaldiçoar Israel, por isso que a mula falou: epa, para aí rapaz, onde você pensa que você vai? E o burro falou com a mula, irmão, por incrível que pareça, porque quando a gente está cego espiritualmente, nós somos burros, irmãos. A grande verdade é essa, porque você conversa com pessoas que dizem assim: como que pode, vocês crentes, vocês são ignorantes, e nos tratam como ignorantes ainda, irmãos, e nós somos espertos, irmãos, aleluia. Se há uma expertise, se há alguém que tem expertise na face dessa terra, são aqueles que entenderam o poder do Evangelho do Cristo Jesus, que nós estamos pregando aqui agora, aleluia. Então 2 Crônicas 20:20, o rei Josafá decreta: credes no Senhor, vosso Deus, e estarás seguros, e credes nos seus profetas, e prosperareis. Aí você fala assim: nossa, que coisa boa. E eu gosto também, eu falo muito isso, irmãos, eu gosto. Credes em Deus, estarás seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis, aleluia. Pode falar, pode repetir, não tem problema, é bênção. Mas escute o seguinte, sabe qual era a situação? Eles estavam cercados. O exército inimigo estava lá na frente, irmãos. O negócio já não tinha mais jeito. Então ele dá um decreto, irmãos. Isso traz um ensinamento para nós. Quando eu conheço a Deus, como Isaías viu a Deus na sua forma que Ele é, na sua adoração, na sua glória, e eu e você já temos esse entendimento, amém, irmãos? Aí você talvez diga e na nossa pouca fé, você diga para mim: pastor, mas eu não vi nada ainda. Ah, é, irmão? Eu vou dar uma em você, você vai ver estrela, irmão. Não, irmão, benditos são aqueles que não viram, mas creram em mim. Você é esse, irmãos. Você é esse querido do Senhor. Talvez você não tenha visto a glória de Deus na sua plenitude, mas você não deixa de crer nela, amém, irmãos? Eu sei que você não deixa. Você está aqui porque você crê nessa glória. Você está aqui porque você crê nesse Jesus. Então essa glória mudará a sua história. Essa glória mudará a sua vida. E você será transformado. Porque a gente crê, irmãos. Então presta atenção. Por isso que o rei Josafá dá esse decreto, mesmo contra todas as previsões. E é bom, irmãos, quando tudo parece estar contra a gente, todas as portas estão fechadas, mas quando uma porta se abre, quando todas estão fechadas, você não duvida que foi Deus que abriu aquela porta. Então preste atenção, que se você não viveu isso, você vai poder viver. Basta que você creia. É por isso que você talvez tenha que subir num alto monte, né? E a palavra lá, quando você vai lá para Deuteronômio, há uma recomendação: suba no alto monte e profetize as bênçãos. Esquece as maldições, irmãos, elas existem, elas estão aí. Mas as maldições estão aqui na face dessa terra para os malditos. Mas as bênçãos do Senhor estão para os benditos. É só você escolher essa bênção. Amém, irmãos? Então muda a tua história, muda a tua vida, muda o teu coração. Muda a tua visão espiritual, mude a tua fé. Aquele rapaz, ele poderia ter tido a mesma atitude que o outro teve lá: sai daqui também, porque se você é o Cristo que eles estão falando aí, salva-te a ti e a nós aqui também, rapaz, faça alguma coisa. E Deus não age
quando o homem quer, quando o povo quer, né, irmãos? Deus age quando Ele quer. Mas quando Ele vê o coração de arrependimento, irmãos, uma das coisas que você aprende através da palavra de Deus, é que quando a gente vê aquele coração de arrependimento, Deus tem compaixão, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus olhava para a multidão e se compadecia dela. A palavra de Deus diz que Jesus um dia olhou para Jerusalém e disse assim: ah, Jerusalém que mata e persegue vossos profetas, quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com seus pintinhos, colocar vocês embaixo das minhas asas, e vocês não creram. Então hoje, nessa noite, irmãos, vamos sair daqui nas asas desse doce Espírito Santo, amém, irmãos? Depende só de você. De quem depende isso? De mim, irmãos, de você, de nós que estamos aqui, porque esta palavra não é para quem não veio, né, irmãos? Às vezes a gente senta para ouvir uma palavra e você começa a enxergar aquela palavra para aquele irmão. Não adianta você enxergar aquela palavra para aquele irmão, porque a palavra é para nós aqui, amém, irmãos? Esta palavra é para você, toma posse dela, muda a tua história, muda a tua vida, muda a forma que você enxerga o Deus que você serve. Se arrependa, volte-se para Deus, deixa Ele trazer uma brasa do altar e tocar os seus lábios, porque a sua história vai mudar. Não espere você ficar cercado pelos inimigos para começar a decretar a tua vitória. Não espere você ficar cercado pelos inimigos para decretar as bênçãos que podem já estar na sua vida. Não é que elas não se manifestaram, irmãos, mas elas já estão na sua vida. Você crê? Amém. Fique de pé. Para mim encerrar esta mensagem, irmãos, presta atenção. Na verdade, eu creio, irmãos, que quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não duvidando, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada nessa vida, nesse coração. Presta atenção aqui em mim, no que eu estou falando. Então a pessoa, ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela não duvida disso. Eu creio que o Espírito Santo passa a fazer morada nessa vida, nessa alma, nesse espírito, nesse coração. Eu creio. Ah, mas a pessoa não tem evidência de falar em línguas? Não tem. Às vezes ela leva um ano, outros levam mais, outros querem entender o que está falando, outros não querem, não, eu vou ficar endemoniado. Pensa, né, que a pessoa às vezes tinha um histórico de endemoniamento e acha que o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa, tomar a mente dela. Jesus não faz isso, irmãos. Jesus não toma nada, Jesus pede. Jesus, Ele tem uma ética maravilhosa. Jesus, Ele é um gentleman. O Espírito Santo também é um cavalheiro, não é? Ele é um gentleman. Ele não é alguém que vai invadir sua vida. Então creio no seguinte, e eu creio, irmãos, que na verdade eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim, então as bênçãos me seguirão. Como elas não chegaram ainda? Talvez não seja o tempo, talvez não seja a hora, talvez você precise de um coração arrependido, talvez você precise de algo para que Deus entregue aquilo que Ele quer entregar nas suas mãos. Então olhe para dentro de você, como o profeta fez. Ele não olhou para as pessoas, ele olhou primeiro para ele, depois ele olhou a condição das pessoas. E eu entendo o seguinte, toda vez, ele não olhou simplesmente pelo fato de julgar aquelas pessoas, mas ele disse, a condição deles é essa. Então ele levantou a mão, ele não falou, vai alguém, vou mandar alguém então. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus está esperando um sinal da sua parte, da nossa parte, de dizer e profetizar, como o rei Josafá. Credes em Deus, então estareis seguros. Mas credes nos seus profetas e prosperarei. A gente precisa profetizar, irmãos. Lá no seu trabalho, não entra nessa daqueles que são maldizentes, né, irmãos? A pessoa nunca está contente com nada. Como é horrível, eu tenho dificuldade de conviver com pessoas assim, irmãos, pessimistas. Então você tem pensamento positivo. Como eu não teria, irmãos, se o próprio Espírito Santo de Deus está morando em mim, e com Ele veio parte do céu para o meu coração, e então as bênçãos do Senhor me seguem, como lá está escrito em Gênesis, o seu capítulo 12, no chamamento de Abraão, dizendo, chama Abraão, sai do meio da sua parentela. E o que é senão mudança de ciclo, irmãos? O que é senão dizendo assim, você precisa sair dessa condição, vem para onde eu vou mostrar o caminho que você deve seguir.
sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que ele diz todas, irmãos? Todas aquelas que crerão em mim, todas aquelas que crerão no poder do evangelho transformador, de um Jesus que veio morrer na cruz e veio fazer diferença na vida do homem. Então presta atenção, o que está acontecendo com você? Esse evangelho que você recebeu, esse poder do Espírito Santo que você recebeu, mudou a sua história. Talvez aí você diga assim: pastor, mas isso é coisa de Abraão, Velho Testamento, nem lei era, ainda era período patriarcal. Irmãos, mas o sábio Paulo, ele retrata na Bíblia, no seu capítulo 3, versículo 29, se sois de Cristo, e quem é de Cristo aqui, pode dizer amém? E ele diz assim: então são herdeiros e co-herdeiros daquelas promessas um dia feita ao nosso pai Abraão, herdeiros e co-herdeiros daquela promessa. É por isso que, como eu disse, e eu amo o capítulo 11 do livro da carta, da epístola escrita aos Hebreus, quando diz que eles não desistiram, olharam, estava longe a promessa, mas eles não desistiram, porque entenderam que a sua pátria não era aqui, eles eram apenas peregrinos e forasteiros nessa terra. Então você e eu precisamos olhar e crer e profetizarmos. Você é profeta de Deus, porque você está aqui sobre a face dessa terra, não como mais um, mas como aquele que o Senhor escolheu, chamou, predestinou, fez tudo aquilo que a palavra de Deus